Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise. Eu vou comentar hoje aqui um vídeo que eu assisti da psicanalista Maria Homem, é uma psicanalista lacaniana. O vídeo dela, Rejeição e Desejo. E eu vou divergir um pouco aí, né, porque cada um tem uma referência teórica, né, um modo de pensar. E eu acho que ela não agiu assim com a clareza nesse aspecto, né, falando da rejeição. Né, porque a gente pode ter uma rejeição que é uma rejeição inicial, alguém que se oferece ao outro inicialmente e não é aceito, né, não é acolhido, né, e aí bate com o vídeo dela. Só que a gente tem aquela rejeição que já é dentro de uma relação, que seria uma rejeição abandono, né? Porque dentro de uma relação, a pessoa, o que ela faz? Ela vai rejeitar o outro e vai abandonar o outro. Então acontece essa duplicidade, uma rejeição com um abandono, né? E essa que é a grande diferença que eu vi no vídeo dela e que eu achei falta dela diferenciar bem isso. Então eu vou tomar que ela falou de rejeição nesse aspecto de um primeiro contato, né? O objeto, no caso, o outro ser, quer ser um objeto de amor para o outro. E aí ele não é acolhido, né? E esse acolhimento, como ela diz, né, não deve ser tão traumático. Nenhum dos dois é gostoso, vamos dizer assim, é neutro para a pessoa que é rejeitada. Mas a rejeição, tipo abandono, quando já está num relacionamento, já é bem agravado, já é uma coisa assim bem mais sensível, né? Bem mais causadora assim de angústia, de ansiedade, né? Então ela começa falando no vídeo, né, que ninguém escolhe nem rejeita ninguém, né? Que não escolhemos. Isso aqui eu concordo em tese com ela, porque ela está ocupando a posição de quem está vendo a situação no mundo da consciência, né? Então aqui, olhando aqui na fórmula da gangorra, né, para vocês poderem ter uma ideia, ela está falando dessa posição aqui, ó, da R5. Quando ela fala ninguém escolhe e nem rejeita ninguém, ela quer dizer o quê? O eu consciente, que aqui é o campo da consciência, a consciência normalmente ela não escolhe nada, né? O eu da consciência não escolhe nada. Por quê? Quem, no caso, que vai ter uma certa escolha, uma certa, assim, uma definição da situação, é aqui no aspecto do inconsciente, que já seria o ego inconsciente, tá? Então, no inconsciente aqui, é aqui que ele vai se definir, de acordo com as posições aqui da gangorra, tá? Como vai ficar armado a R2 numa certa polaridade, como vai armar a R3 nessa relação aqui de paixão, amor e amizade, e como vai armar a R4 aqui, né, na posição de narcisismo. Então é aqui que vai ocorrer a escolha, né? Então, nisso que ela disse aí, eu concordo com ela, né, olhando por esse aspecto, né? A consciência, a gente se ilude achando que a gente decide alguma coisa, mas não. Quando vem pra gente, já vem o desejo. E o desejo já é uma escolha embutida. A gente deseja algo que no inconsciente já causou ali uma certa escolha, tá? Porque a movimentação do inconsciente, ele define, vamos dizer assim, define posições, define caminhos. E aí isso vaza para a consciência. O que a consciência pode fazer é tomar uma certa ciência disso, uma análise e tal, e tentar um segundo julgamento, tentar apontar um outro caminho, sabe, uma outra opção. Mas o inconsciente normalmente ele já dá uma situação pronta para a consciência. Ela acata na maior parte das vezes e outras não. É quando a gente para pensar, para fazer um segundo julgamento. Normalmente a consciência ela faz um segundo julgamento de qualquer situação do inconsciente. Porque quem julga primeiro é o inconsciente, né? E isso a neurociência já mostrou hoje, né? Que já falei isso em outros vídeos, né? Que a decisão no inconsciente é 9 milissegundos mais rápida, né? Quando chega para a consciência já passou esse intervalo de tempo. A gente acha que tem uma consciência imediata das coisas, não. Mas isso já passou, né? Para a consciência, foi lá e voltou, né? E é uma velocidade tremenda, né? O inconsciente, vamos dizer, pensa afetivamente, né? O pensamento dele é afetivo, bem rápido. Ele pensa rapidamente e já joga para a consciência de volta. Então a gente tem a sensação que a gente está decidindo, que a gente está ali pensando, mas não, já vem contaminado pelo foco, pela situação armada no inconsciente. Tá, okay? Então esse é um aspecto que eu quero apontar, né, que eu não vi muito claro na abordagem dela, né? Mostrar que quem decide, a gente decide, mas não é a consciência. É o inconsciente que, de certo modo, decide os nossos caminhos ali, tá? Aí ela coloca assim, tomando esse referencial, né? Ela fala que a rejeição
praticamente é uma carapaça imaginária da nossa onipotência narcísica, né? E que a rejeição não é nada, né? Então esse aspecto, novamente eu digo, ela está assumindo uma posição de quem está olhando esse aspecto, essa situação aqui, pelo lado da consciência, né? Que ela quer dizer que a rejeição seria mais do que uma manifestação de onipotência narcísica, a pessoa fica perturbada, fica chateada por estar sendo rejeitado, né? Isso até que, vamos dizer assim, em tese, eu concordo, né? Porque você, quando se oferece inicialmente para uma pessoa, né, um ser se oferece ao outro como objeto de desejo, ele pode ser acatado e pode ser desejado de volta, ou ele pode ser recusado, né, e não ter essa interação. E isso causa uma certa, vamos dizer assim, um certo desprazer, né, pro ser, né, tanto pro eu consciente como pro ego inconsciente, porque ele não vai ter um acesso àquele objeto. Então isso é uma ferida narcísica, né? Então ele fere o quê? Ele fere, não vou dizer a onipotência como ela colocou, mas eu digo assim, ele fere o desejo, a vontade de o ego querer se completar. O ego, eu, né, querer se completar, né, tornar-se plenitude através do objeto. Porque o nosso desejo é sempre buscar objetos para nos completar, para crescer, para expandir, né? Então há essa certa frustração. Então ela quer dizer que a gente não deve se apegar muito a isso, porque é uma coisa natural que acontece e o outro não tem obrigação, não tem, vamos dizer assim, nada que o obrigue a que seja acatado. Ele é desejado, não quer dizer que ele tem que devolver na mesma moeda. Fui desejado, eu tenho que desejar. Tá? Então, isso aí está claro, né? Apenas eu coloco que essa rejeição de que ela está falando, né, é uma rejeição inicial, né? Aí aqui, olha, não podemos querer ser o objeto de desejo do outro, de querer completar a falta do outro. Então, se somos rejeitados, temos que aceitar de boa a situação. Então é isso, né? A gente tem que aceitar, isso é lógico, é dolorido, vamos dizer assim, é meio que traumatizante, né? Traumatizante, né? Tem umas palavrinhas que não é fácil. É traumatizante, né? De certo grau para um, para outro, mas vamos dizer assim que não dói tanto de quando você está numa relação, porque numa relação a rejeição, ela está ligada, ela ativa muito um abandono, e na rejeição inicial não. Na rejeição inicial você não tem nada a ver com um outro ser, você não tem ligação com aquele outro ser, então praticamente você não entrou em relação, foi recusado, ponto. Agora quando você está em relação com alguém, numa relação de namoro, numa relação de casamento, sabe assim, uma coisa assim, uma amizade mesmo, você está em relação. Então a dor vai ser dupla, porque vai ter uma relação de rejeição e de abandono duplo, né? Então essa que é a diferenciação que eu não vi no vídeo dela, né? Aí bem que eu apontei aqui, né, que só para não esquecer, né, que eu disse isso, ela não faz uma diferenciação da rejeição inicial, do abandono e da rejeição quando já está em relação, tá ok? Então é bem isso. Quando a gente, voltando aqui na gangorra aqui, quando é uma relação inicial, né, ela está bem assim, vamos dizer assim, ela está mais estruturada, como ela fala, na consciência, né? Porque o objeto ele está querendo se movimentar aqui no inconsciente, então ele tem que se alocar perante o objeto, o outro ser, né? Então ele não está em relação ainda, ele está querendo cair em relação. O que ele está? Ele está só na falta, né? Ele está só na falta do objeto, né? Está só na falta aqui e vai estar na falta lá, tá? Está na falta do objeto, tá? Então ele foi recusado, vai ficar armado a falta dele, vai marcar a falta dele perante o objeto. É aí que está um pouco a dor, né, de que ele vai sentir. Agora, no caso, quando ele já está em relação, já está um envolvimento aqui com o objeto, né, essa posição aqui, ela já foi mitigada, ela já foi diminuída. Então, quando entra em relação na R3, na relação de amor, né, paixão, amizade, essa posição, ela já não está tão, assim, crítica para o ego. Ela vai estar um pouco mais suave, um pouco mais maneira aqui. Então, a relação faz o quê? Com que o sofrimento, a falta do ego diminua, ele escale para cima aqui, né? O objeto perde um pouco de força sobre ele, né? Porque ele está tendo uma interação com o objeto, fica mais suave aqui, e ele está nessa relação aqui com o objeto. Aí o que acontece? Quando acontecer a rejeição de abandono, é o quê? O objeto que já está em relação aqui com ele, né? Ele vai ter uma perda aqui do objeto. Se o objeto está na relação de paixão, na relação de amor e de amizade, ele resolve sair fora, ele está caindo fora da relação, né? Está saindo fora da relação, aqui vai causar uma rejeição, né? Porque o outro ser,
o ego está sendo rejeitado e de abandono. Quando ele cai nesse abandono, essa relação aqui fica meio que desestruturada, isso aqui volta a ativar e pegar forte. E isso aqui acontece o quê? Ele vai armar com o primeiro abandono que o bebê sentiu quando ele se viu separado da mãe. É um momento crítico aqui, porque ele vai começar a perceber as primeiras relações com a mãe como uma dependência total da mãe, né? E sentir a necessidade de ter ela, para ter segurança, para não se sentir abandonado, sabe? O medo do bebê, inicialmente aqui, é uma ansiedade, uma angústia de abandono, porque ele sabe que ele é dependente do objeto, então ele teme muito o abandono desse objeto, tá? Então, dependendo da mãe, né? Se ela faz uma situação mais suave com o bebê, ele não vai sofrer tanto, né? O peso desse sentimento, desse afeto. Mas se a mãe for uma mãe narcisista, uma mãe que não dá aquele carinho e tudo, isso vai ter uma marcação muito forte aqui, né, no bebê de risco de abandono, de risco de perda do objeto. Então isso aqui é ativado, né, originalmente, né, porque está gravado na mente, quando mais tarde acontece qualquer rejeição junto com o abandono. Tá ok? Então, e essa relação aqui é uma salvaguarda para que não haja um grande sofrimento aqui nessa posição. Tá ok? Então isso aqui é a grande distinção que tem da situação de rejeição inicial para uma rejeição já no relacionamento. Tá? Então eu vejo que a Maria Homem, ela não deixou claro que ela está falando de uma rejeição no âmbito da consciência, que é uma rejeição mais suave, vai doer, mas nem tanto, né? Porque não está em relação, e uma rejeição no âmbito do inconsciente, que já está em relação com o objeto ali, já tem uma ligação, e ali você sair da relação te causa uma dor maior, porque é uma rejeição com abandono, que vai ativar a R2, a posição, como disse, inicial do bebê, né? Que é uma marcação de quando ele se percebe sozinho e dependente do objeto. E aí ele tem que trabalhar como que ele vai se virar, né? Para garantir a mãe, né? E o risco e o medo de perder a mãe. Tá? Então foi mais um comentário que eu quis fazer, porque eu percebi no vídeo dela que faltou um pouco essa diferenciação. E aí da intenção que ela está dizendo o quê? Ninguém tem que ligar, ninguém tem que se preocupar com rejeição, que isso aí é café pequeno, é uma coisa que você supera, mas não é assim. A rejeição da consciência é mais suave, dá para lidar melhor. Agora a rejeição, abandono aqui, que é a fuga na R3, é muito mais problemática, porque ela pega lá no osso, né? No osso do inconsciente, que é a relação R2. Né? Que está uma marcação ali, que tem uma ligação muito forte com a mãe. Né? E a gente sabe, como diz a psicanálise, que todos os relacionamentos depois vai ter uma contaminação inicial da mãe, para um lado positivo ou negativo. Tá ok? Então foi um comentário rápido, acho que deu para entender um pouco essa diferenciação que eu achei que faltava. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma clareada melhor. Tá ok? Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro, que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá, com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né, você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!